Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes e esse é o canal Historiando a Verdade. Hoje eu vim abordar mais um assunto, né, que me leva mais uma vez à conclusão e à consolidação de que o rico odeia o pobre, tá? Por exemplo, bandeirantes na minha época de ginásio eram considerados heróis. No entanto, eles mataram mais de 300 mil índios, né? Capturaram índios para escravizarem, né? Mal educados, grosseiros, rudes, né? Exterminaram até missões jesuíticas no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar de Antônio Conselheiro, né? O livro de Antônio Conselheiro, deixa eu ver, está aqui. Antônio Conselheiro era um retirante, não é? Filho de comerciante, que não teve sorte no amor, não teve sorte como professor e nem como vendedor, né? Naquele tempo no Nordeste, né, o Nordeste havia passado por uma seca em 1878 que só no Ceará havia matado mais de 100 mil pessoas de fome e sede, né? E havia um grande número de migração, né? Que recentemente, muitos ingratos não lembram, né? As obras do Rio São Francisco levou água para muita parte do sertão nordestino e do Agreste também, né? Mas Antônio Conselheiro começa as suas viagens migratórias, né? De migração, de vagar pelo Nordeste. Graciliano Ramos fala muito isso em Vidas Secas, né? E chega a Serra Barris, a Vaza Barris, né? A fazenda que mais tarde vai se tornar o Arraial de Canudos, em 1893, e logo, né, muitos pobres, miseráveis, né, nordestinos vão chegando também e formando uma cidadela, né, a cidadela chamada de Canudos, né. Em pouco tempo já havia 8 mil, já em 1895 já havia 25 mil habitantes em Canudos. Canudos tinha mais habitantes do que Salvador, Bahia, né? E começou a incomodar a elite dos coronéis, né? Que estavam perdendo mão de obra, incomodava a igreja reacionária também, porque pedia fiéis, ou seja, o dízimo, né? E incomodava a sociedade a forma de trabalho da comunidade de Canudos, ou seja, a partilha, né? Uma questão até cristã, a partilha. Partilhar, plantar, dividir tudo que tem, né? E Canudos começou a ser condenada em 1896, quando Antônio Conselheiro havia feito uma grande compra de madeira para a construção de uma nova igreja em Canudos. Ele era muito religioso, né? E havia pago, mas não havia recebido a madeira. E aí, cerca de 300 homens de Canudos foi até a cidade cobrar e foram recebidos por de 10 a 15 soldados, né? E que atiraram nos homens desarmados. E no final, né, do conflito, o primeiro conflito, 10 soldados mortos e 150 homens de Canudos mortos, né? Um pequeno número, mas não o suficiente para que, né, iniciasse uma campanha, principalmente da sociedade reacionária carioca e paulista, para a destruição de Canudos na Bahia, tá? Então, a segunda missão foi do tenente Fibrônio, também em 1896, que não obteve êxito com 500 homens, né? E foi derrotada. E o pior, os homens do Arraial de Canudos se apoderaram das armas, né? Se tornando um pouco mais perigosos, né? Logo depois mandaram um famoso coronel chamado já eu me lembro, mas o coronel, esse coronel já era muito famoso no exército, Moreira Alves. Ele já era muito famoso no exército, por quê? Ele já havia matado um jornalista com uma facada nas costas,
porque o jornalista falava mal do exército. E havia executado, num protesto em Santa Catarina, 49 pessoas desarmadas, né? E para quem não sabe, né, Florianópolis vai se tornar a capital de Santa Catarina em homenagem a seu chefe Floriano Peixoto, né? Que é o segundo presidente da República, inclusive um presidente ilegítimo, que inclusive a República é um golpe ilegítimo também, né? Então, a terceira missão vai fracassar também, né? O coronel, que com a petulância vai dizer, né? Vamos hoje almoçar em Canudos. Eles vão entrar no meio das vielas da cidade, vão ser emboscados, né? E o coronel vai tomar um tiro na barriga, né? E vai demorar 12 horas para morrer. Deve estar no inferno hoje, né? Pela maldade que ele tinha em relação àquele povo pobre, né? E aí a sociedade começou, né? A reacionária sociedade paulista carioca exigia a Prudente de Moraes, né? Que já era chamado prudente demais, né? Que reagisse e acabasse com essa anarquia. O que era anarquia para essa classe reacionária exploradora de pobres, né? A partilha igualitária do que era produzido, né? Tanto que o couro das cabras de Canudos chegou a ser exportado para os Estados Unidos, né? Então, em 1897, Prudente de Moraes manda o próprio ministro do Exército para Canudos com 25 mil homens, milhares de armas, milhões de munições, né? E Canudos, naquele momento, vai ser totalmente destruída. As 25 mil pessoas, seres humanos, brasileiros, serão assassinados, mulheres estupradas, e Antônio Conselheiro também vai ser encontrado morto. E para a perversidade, né, do reacionário, né, que já existe desde aquele momento da história da República, vão arrancar a cabeça dele e levar para o Rio de Janeiro para ser estudada, né? Embora não tinha raio-x ainda, não existia eletroencefalograma, né? Existia um bando de idiotas que acreditavam que podia prever alguma coisa de um cérebro humano, né? Mas é uma dos atos mais cruéis da história do Brasil. E quem vai estar junto, né? Esse homem chamado, não sei se vocês conhecem o livro, Euclides da Cunha, que vai escrever esse livro, Os Sertões. Euclides da Cunha, a primeiro momento, ele parte de São Paulo, ele é repórter do estado de São Paulo. Ele vai partir para acompanhar, né, a expedição, acreditando que seria mais um bando de arruaceiros, mas diante da carnificina que ele acompanha, ele vai criar esse clássico Os Sertões, denunciando o massacre de Canudos, e que virará um livro de alcance mundial, né? Porque ele faz, né, ele vai para fazer uma reportagem e acaba fazendo uma denúncia do massacre que o Estado fez contra aquelas pessoas pobres. Por quê? Ele está vendo ali que aquelas pessoas nunca tiveram oportunidade nenhuma. E justamente por estar tendo uma oportunidade de viver, né, num movimento de partilha de tudo que produziam, o status quo ou a elite paulista e carioca vão condená-los ao massacre, né? Então é um dos tristes episódios da história do Brasil, né, a Guerra de Canudos. Ok, pessoal? Eu devo contar logo sobre a Guerra do Paraguai, que foi uma das maiores carnificinas. E aí, uma vez, né, eu me lembro que eu vi um jogador de um time argentino, se eu não me engano, ser preso no Brasil por chamar um jogador de negrito. Inclusive foi um jogador que era de São Paulo, que eu não me recordo, Grafite. Foi chamado de negrito, né, e considerado racismo. Mas o porquê do negrito, né? Porque a sociedade paulista reacionária, o exército brasileiro na Guerra do Paraguai tinha 18 mil pessoas. Mas, sob a promessa de libertar os escravos, para lutar contra o Paraguai, que tinha 68 mil soldados,
bem preparados, mandaram 120 mil negros sobre a promessa de livrá-los, né, da escravidão. Por isso o exército era composto de escravos, por isso chamado de negritos. Não tinha ali, naquele momento em que o jogador foi preso, um cunho racial, e sim um cunho histórico e cultural. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. Estamos aí.